Bom dia, senhores. Tudo bem? Tudo bem com você? Seja bem-vindo, aqui é André Godoy, do canal Dinheiro. Hoje é segunda-feira, dia 1º de maio. É isso, dia 1º de maio, muito bem. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês tenham um bom feriado, que vocês consigam descansar bastante. E hoje eu decidi fazer este vídeo para discutir um assunto que está gerando bastante polêmica nos canais, né, nos fóruns de economia, por aí. E eu tenho visto muitas ideias contraditórias, às vezes, pessoas confusas porque estão tendo que lidar com informações às vezes contraditórias, né, que é a questão do dólar. O que vai acontecer com o dólar, afinal de contas? Então, eu decidi fazer este vídeo hoje na intenção de ajudá-los, tá? É uma opinião, tudo que eu vou falar aqui, de novo, é uma opinião. Este canal é um canal opinativo apenas. Eu não tenho a pretensão de ter bola de cristal e dizer o que vai acontecer no futuro, mas pela experiência do que eu já vivi, claro, eu acabo tendo uma opinião a respeito da situação e eu faço questão de compartilhar essa opinião com você. Você ouça o que eu vou dizer e ponha na balança, amadureça, veja o que você acha e se faz sentido para você, tá bom? A questão é a seguinte: a gente tem ouvido muito nos últimos dias, muito zum a respeito do dólar, né? O dólar vai deixar de ser uma moeda corrente, ele vai deixar de ser uma moeda importante, ele vai ser substituído por uma cesta de moedas do BRICS, coisas assim, né? Antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês uma informação, uma experiência muito interessante. Em 2001, no auge daquela coisa de atentados e tal, eu tentei fazer uma operação com francos suíços. Naquela época eu tentei fazer com francos suíços. Porque, enfim, eu achava que o dólar não tinha muito mais o que subir e o franco suíço seria uma opção. Só que o franco suíço, no Brasil, você não tem a opção de entrar na BMF, na época existia a BMF, né? Você não tem a opção de entrar na BMF e fazer contrato futuro de franco suíço, não existia isso. Então a opção que restava era você comprar o franco suíço. E eu tentei fazer isso, meus amigos. Eu vou fazer aqui um convite a vocês, tá? Não precisa ser uma grande importância em dinheiro. Tenta pegar, sei lá, 50 mil reais, tá? Não precisa ser nenhuma exorbitância, né? 50 mil reais não é 50 mil reais não é nenhuma fábula de dinheiro. Pega 50 mil reais, tenta sair por aí comprando franco suíço. Você vai se impressionar com a dificuldade que você vai ter de fazer isso. Por quê? Porque o franco suíço é uma moeda, existe pouco dele, fisicamente falando, existe pouco. É claro, justamente por isso que é uma moeda também tão valiosa, tão importante. Não existe rios de franco suíço. Você não chega numa casa de câmbio com 50 mil reais, põe no balcão, fala, me dá tudo isso daqui em franco suíço. O cara provavelmente vai fazer o seguinte, ele vai olhar para você e falar, bom, me dá teu telefone, à medida que for aparecendo franco suíço aqui na casa de câmbio, eu vou te ligando, aí você vem aqui e a gente fecha o câmbio à medida que eu tiver a disponibilidade física da moeda. Porque justamente é uma moeda escassa. Percebam, senhores, é justamente isso que faz a coisa ser valiosa, né? O franco suíço é uma moeda fortemente lastreada em ouro. Ele tem um lastro enorme em ouro. Existem poucos francos suíços impressos no mundo. Resumindo, eu tive que abortar em 2001, eu tive que abortar esse plano da operação em franco suíço. Por quê? Porque eu percebi que não existia o suficiente de franco suíço para fazer uma operação, às vezes, que não era nada. Tudo bem, na época o que eu fiz era um valor ainda maior, mas não daria para fazer. Eu não consegui fazer como eu faria se fosse o dólar. Você chega no balcão da casa de câmbio, põe os reais e o cara te dá aquilo em dólar. Esquece, isso não vai acontecer. Por que eu estou contando essa experiência para você? Porque nesse episódio eu aprendi uma coisa importante. Tem muitos quesitos que formam essa tal de moeda de aceitação global. Um dos quesitos, claro, é ela vir de um país sério, ou minimamente sério. Então, quanto a isso, ninguém tem dúvida. Agora, um detalhe importante e pequenininho é o seguinte: essa moeda ela tem que, ao mesmo tempo, ser levada a sério
e existir uma grande quantidade dela no mercado, fisicamente falando, para que você consiga fazer negócio com ela. O franco suíço não se encaixa nisso. É um país sério? Seríssimo. É uma moeda séria? 1000 vezes mais do que o dólar. Mas não tem franco suíço suficiente para abastecer o mercado físico de francos suíços. Eu fui estudar a respeito do assunto na época e realmente todos os livros de câmbio mencionavam isso. Eles falavam, olha, um detalhe muito importante é que tem que ter disponibilidade física dessa tal moeda. Ela tem... Percebam, senhores, é uma coisa difícil, né? Porque você tem que ter uma moeda que seja ao mesmo tempo valiosa, na qual as pessoas confiem, e tem que ter um estoque físico grande dela para suportar a demanda. Difícil, né? Porque, em geral, uma coisa exclui a outra. Em geral, se você tiver um estoque grande de alguma coisa, qualquer mercadoria que seja, e repito, dinheiro é mercadoria, se você tiver um estoque grande de qualquer mercadoria, a tendência é que o valor dessa mercadoria não seja grande, né? Então você encontrar uma moeda que tem esses dois atributos, ela exista abundantemente no mundo físico, e ao mesmo tempo ela tem um valor apreciável pelo mercado, é muito difícil. Então, eu estou dando só essa pequena experiência que eu tive em 2001 para vocês, só para vocês terem uma noção de quantas coisas pequenininhas entram nessa equação tão complexa de formar uma nova moeda global. Por que está saindo esse zum, esse disque e tal? Porque o dólar está nas suas fases de altos e baixos, né? Todo câmbio, o câmbio ele tem uma particularidade que as bolsas não têm. As bolsas, elas têm os ciclos de alta e baixa delas são mais curtos, né? Câmbio, quando você fala de um ciclo de alta, você está falando de pelo menos 10 anos. Pelo menos. Em geral é de 20 a 30 anos. Então, quando você pega um desses ciclos ou muito para cima ou muito para baixo, a impressão que você tem é que nunca, quando for para cima, a impressão que você tem é que nunca mais vai parar de subir, e quando for para baixo, a impressão que você tem é que nunca mais vai parar de cair, que vai ser o fim daquela moeda. E eu acho que por conta de uma série de detalhes aí de Fed, taxa de juros e tal, o pessoal está achando que acabou pro dólar. Minha opinião sincera, e aí eu vou fundamentar o que eu vou dizer agora. Não acho que acabou pro dólar, eu acho que todos nós estaremos mais do que mortos no dia em que o dólar deixar de ser uma moeda importante no mundo. Eu acho que ainda vai demorar. Claro, um dia isso vai ter que acontecer, né? Nada dura para sempre. Mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo. Por quê? Porque, primeiro, é uma moeda de grande aceitação, segundo, é uma moeda que existe fisicamente aos borbotões, existem rios de dólar físico no mundo, né? Então isso é uma coisa difícil de existir alguma coisa tão valiosa e que exista fisicamente em quantidade tão abundante. E além de tudo, senhores, existe uma questão do modelo econômico do mundo, né? Nós vivemos num modelo que é o modelo é o modelo do país que adota o dólar. Não é concebível a gente achar no mundo que, por exemplo, eu sou um dos que são radicalmente, eu acho ridícula a proposta de que a China um dia vai substituir os Estados Unidos. A China não vai substituir ninguém. A China é uma oficina dos Estados Unidos. A China é um país comunista, é um país onde as pessoas não têm liberdade de empreender, de pensar, de criar. Não é assim que se faz economia, né? Não é com o Estado em cima de você, com um fuzil apontado na sua cabeça, que você vai criar coisas, produtos, serviços. Não é assim, né? Então, eu não sei o que vai ser o futuro, mas com certeza não vai ser a China. Vocês podem ter certeza disso. É mais fácil a gente voltar para a Idade das Cavernas e o Irã mandar no mundo, alguma coisa assim, do que a China, né? Mas voltando ao ponto, esse zum a respeito de que o dólar vai deixar de ser moeda e não sei o que, moeda de curso global, né? O que está acontecendo, senhores, é o seguinte, e aí vem a grande pergunta, né? Todo mundo querendo saber o que vai acontecer com o dólar. Eu tenho visto muita gente, o Ray Dalio, quem mais? O Druckenmiller. Druckenmiller é um baita no especulador. Ele foi durante muitas décadas o braço direito do Soros, né? Eu pessoalmente acho que o cérebro por trás do Soros era o Druckenmiller. Esses caras estão vindo a público falar o seguinte, olha, estou vendido em dólar, dólar eu acho que vai cair, e etc e tal. Por que eles estão dizendo isso, senhores? Veja, eu estou falando que o dólar vai cair frente a outras moedas fortes, tá? Eu não estou pensando em real aqui, eu estou pensando em Forex. Tá? Moeda forte versus moeda forte. Por que eles estão nessa fase de desânimo com o dólar?
Porque há um bom tempo surgiu a história de que os Estados Unidos entrariam em recessão. Essa tal recessão até agora não se materializou. Pelo contrário, hoje nos Estados Unidos você está vendo coisas interessantíssimas acontecendo, você está vendo a economia dando sinais de que quer se recuperar, né? Sinais evidentes. O desemprego nos Estados Unidos hoje, para você ter uma ideia, é o menor em 50 anos. Né? A capacidade de reação da economia americana é uma coisa avassaladora, é maravilhoso aquilo. Então, em função de tudo isso, todo mundo está achando assim, bom, não vai ter recessão, não há sinais de recessão. A imprensa tem dito recessão, recessão, mas os dados econômicos não mostram que é recessão. E, portanto, em função de tudo isso, o Fed, segundo esses grandes traders, o Fed entraria numa fase de redução de taxa de juros. A partir de agora ele começaria a retroceder, a voltar atrás. Tudo que o Fed aumentou os juros ultimamente, agora ele teria que voltar, diminuir os juros. E claro, se ele diminuir os juros, uma moeda que paga menos juros é uma moeda menos demandada. Ela é menos interessante do ponto de vista de investimentos. Então, a procura por ela cairia, logo a cotação dela cairia. Daí a lógica deles em trabalharem vendidos no dólar. E muita gente está confusa, falando, afinal, o que está acontecendo, né? Bom, meu ponto de vista, tá? Eu não sou o Druckenmiller, eu não sou o Ray Dalio, então assim, não, não cobrem de mim bola de cristal, mas é o meu ponto de vista, tá? Primeiro, Ray Dalio e Druckenmiller são caras espertos o bastante para saber que eles têm poder de manipular a opinião pública, né? Quando o Druckenmiller chega, pega o microfone e fala que ele vai operar vendido em dólar, ele sabe que metade de Wall Street vai correr atrás dele, vai fazer a mesma coisa. Claro, se ele fosse besta, ele não seria o Druckenmiller, né? Então ele sabe que ele tem uma voz que ecoa muito forte no mercado e ele faz uso disso. A mesma coisa o Ray Dalio, né? Então eu acho que eles têm uma posição formada a respeito do assunto, tem lá seus motivos para terem a crença deles. Agora, eu acho que eles estão dando uma barrigada no mercado, dando uma forçada no mercado, para o mercado ir para a direção que eles querem. Tá? Eles estão fazendo uso da popularidade que eles têm, do crédito que eles têm junto aos investidores, para meio que encaminhar as coisas para essa direção. Agora, honestamente, eu acho que isso não vai rolar. Pessoalmente, é minha opinião, eu acho que não vai rolar. Pelo seguinte, o que está acontecendo, na verdade, nos Estados Unidos é o seguinte. Os Estados Unidos são um país que, durante muitas décadas, trabalhou com muita liberdade econômica. Então, por mais que hoje, nos Estados Unidos, os Estados Unidos hoje seja um país mais difícil de fazer negócio do que era no passado, ainda é um país onde a economia é muito flexível. O que eu quero dizer com flexível? É uma economia que ela é muito maleável, ela se adapta muito bem a dificuldades de cenário. Por exemplo, o Brasil é um país muito engessado. Se você tiver que rapidamente contratar ou demitir um funcionário, você não consegue. Porque você vai ter que cumprir uma série de leis, e a lei é aquela, independente do cenário, é isso. É muito engessado. Nos Estados Unidos, não. As coisas foram estruturadas ao longo de muitas décadas, tá? De tal forma que assim, o alicerce da economia americana, ele permite que você seja muito ágil, que você tome atitudes rapidamente. Isso não é mérito do Trump, isso não é mérito do Biden, isso não é mérito do Obama, do Clinton, do Reagan. Não, isso é uma coisa que foi construída ao longo de muitas décadas, né, na sociedade americana. Tá? É uma coisa que é deles. Não é crédito de nenhum governo em particular. A sociedade americana se construiu dessa forma. Então, em função dessa estrutura favorável, que eles ainda têm, é uma herança do passado, eles estão destruindo isso, mas eles ainda têm essa herança do passado, a economia deles é muito vigorosa na hora de reagir a crises. Ela reage bem, rápido. Bem e rápido. E o resultado disso é que você vê, como eu mencionei, o menor desemprego em 50 anos, senhores. Não é pouco isso, né? No mundo de hoje, não é pouco. Você está com sinais muito claros de uma retomada econômica, que realmente contradiz a ideia de recessão que existia antes. Só que aqui é que a porca torce o rabo. Por quê?
Porque, de um lado, você tem a economia americana reagindo de uma maneira incrivelmente brilhante nesse momento. As pessoas retomando emprego, trabalhando, tal, não sei o que, não sei o que. E do outro lado, veja, essas pessoas estão ganhando salário, elas querem consumir, concorda? Justo. Do outro lado, o que você tem? A oferta. Aqui é a demanda, são os trabalhadores assalariados ganhando o seu pão de cada dia. Aqui do outro lado você tem a oferta. Quem é a oferta? São as fábricas, são os comércios. São os caras que foram mortalmente afetados pelo Covid. Cadeias de produção, cadeias de fornecimento de matéria-prima, de bens acabados, que foram destruídos. Então hoje, a capacidade de oferta da economia americana não é proporcional à demanda. A demanda hoje está muito mais robusta e muito mais forte do que a oferta consegue atender. A oferta não dá conta. Por quê? Porque houve uma destruição enorme durante o Covid. Muita gente quebrou. Então, você não tem fábricas o suficiente e empresas e produtos o suficiente para atender toda essa demanda que está surgindo desses novos empregos que estão acontecendo nos Estados Unidos, dessa recuperação. O que o governo vai ter que fazer? É uma coisa muito feia e muito triste, mas ele vai ter que abortar esse crescimento econômico. O governo não vai poder permitir que todas essas pessoas continuem empregadas, continuem ganhando. O governo não vai poder permitir que a economia americana continue se recuperando. Por quê? Porque do lado da oferta, as fábricas, né, os fornecedores de bens e serviços, eles não estão em condições de atender essa demanda. Então, se essa demanda partir para cima da oferta, realmente você vai ter ainda mais inflação. Lembrando o seguinte, hoje em dia, nos Estados Unidos, tudo bem, a inflação americana bateu em 9, agora ela está em 5. Né? Mas é o dobro da meta deles. A meta deles é 2%. A inflação está em 5%. E ainda, além de tudo, você tem esse bolo de gente entrando no mercado de trabalho que vai querer demandar, e aqui desse lado você tem pouquíssima oferta, proporcionalmente ao que precisaria. Se o governo deixar as coisas do jeito que está, o que vai acontecer? Evidentemente que vai ter um aumento de preços, uma nova pancada para cima no aumento de preços gerais. E o governo vai ter que abortar essa recuperação econômica. Ele vai ter que aumentar os juros para impedir, para intimidar o consumo dessa gente que está recuperando emprego, que está recuperando renda, que está voltando a trabalhar. O governo vai ter que abortar o progresso econômico desses cidadãos. Por quê? Porque se eles forem ao mercado com as prateleiras do jeito que estão no supermercado, os preços novamente vão explodir. Então, o que a gente pode esperar? Minha opinião, uma sequência de aumento de juros ainda. Não acho que vai ser tão cedo que o Federal Reserve vai largar a política de subir juros. E, portanto, eu estou na ponta oposta dos que acreditam na desvalorização do dólar. Eu acho que, pelo contrário, acho que a tendência é que o dólar realmente ainda se valorize nos próximos tempos. Claro, vai ser uma valorização artificial, induzida pelo Estado, induzida pelo Federal Reserve, por um aumento de juros. Perdão. Eu acho uma coisa muito triste, né? Se você parar para pensar, poxa, um país que está... As pessoas estão voltando a ter emprego, estão voltando a consumir, tal, não sei o quê, de repente vê o governo e pau! Dá uma cacetada nessa recuperação econômica. Por quê? Porque do outro lado não tem oferta suficiente para atender essa demanda. É muito triste isso, né? Mas é consequência do fique em casa, a economia a gente vê depois, quer dizer, de novo, a gente ainda está colhendo os frutos daqueles erros, né? Então, senhores, esse é o panorama, tá? Esses dados que eu citei são dados, não são opiniões, tá? As recuperações econômicas, o menor nível de desemprego dos últimos 50 anos, tudo isso são fatos. O que é opinião? Opinião é o meu ponto de vista de que o governo não vai deixar esse povo entrar de novo para consumir no mercado. O governo vai dar um jeito de aumentar os juros, esfriar a economia e dar um banho de água fria nessas pessoas que estão voltando a recuperar emprego, trabalho e tal. Até quando? Eu não sei. O ideal seria que essa oferta, a estrutura que fornece a oferta, a estrutura industrial que fornece, que proporciona a oferta de mercadorias,
fosse reconstruído o mais rápido possível, mas isso não é rápido, né? Isso não é fácil. Depois que você destruir é fácil, reconstruir é muito difícil. E é isso, senhores. Esse é meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Eu espero que ela tenha sido útil. Peço desculpas, hoje estou com 20 minutos, nunca fiz um vídeo tão longo, mas assim, é um assunto que também é muito difícil falar com detalhes sobre uma coisa tão séria em 5 minutos, né? Eu peço desculpas pela extensão do vídeo. E amanhã acho que estamos de volta aqui, tá bom? Sempre um grande prazer falar com vocês. Um grande abraço e um bom feriado de 1º de maio para vocês. Até mais.